Oi, aqui é a Carol e no vídeo de hoje eu vou discutir Corte de Neve e Fúria da Sarah J. Maas. Esse vídeo vai ser com spoilers, então se você não leu o livro ainda, lê e depois assiste porque eu tenho muita coisa pra falar sobre essa história. Enfim, eu dividi o vídeo em partes, tenho muita coisa pra discutir, só pra botar assim, de adiantar já. Eu não gostei muito desse livro, assim, na verdade eu não gostei de quase nada. Eu tava gostando até assim, as primeiras 150 páginas, depois começou a ir pra um caminho que eu não tava, comecei a não curtir muito. Enfim, primeira coisa pra falar, o romance, que é a coisa central dessa história e a problemática principal de tanto de quem ama quanto quem odeia essa série. Aqui a gente já vê a Farrah tendo outro interesse romântico que tava bem na cara que ia acontecer no final de Acotar, que aqui é o Reese e não é mais o Tamlin. E assim, eu sei que a intenção da Sarah J. Maas era mostrar um relacionamento abusivo e eu queria muito saber como que ela ia fazer, como que ela ia ficar mostrando aqui, que caminho que ela ia escolher. E ela escolheu um caminho que eu não gostei muito, assim, e pra mim foi uma das coisas, foi a coisa principal, assim, que me fez meio desgostar dessa história. Eu queria ver aqui um personagem, uma história, enfim, que contasse como é possível um cara que é legal, um cara que as pessoas gostam, ele também pode ser um cara abusivo, pode ser um cara possessivo, controlador, como é no mundo real, ver os escândalos de Hollywood, as pessoas ficam, nossa, mas Johnny Depp, nossa, mas ele é tão sensacional, ele faz trabalho de qualidade, ele faz... Sim, o cara que é legal, que, enfim, quase perfeito, né? Ele também pode ser um escroto com a namorada. E aqui, não, ela escolheu transformar o Tamlin num vilão. Tudo é culpa dele, inclusive coisas que aconteceram com outros personagens, assim, há milênios atrás, é culpa dele também. E aí, o que aconteceu? Eu comecei... Assim, eu até esqueci a história do que ele fez com a Farrah, porque o que ele fez pro Reese no passado foi tão pior que ele trancar a Farrah em casa ficou meio assim, tá, uma coisa a mais que ele fez. Tirou o foco um pouco daquilo, sabe? Então, aqui eu acho que ela pecou um pouco, ela devia ter, né, continuado com ele sendo aquele cara preocupado com a corte, preocupado com as pessoas do reino dele, enfim. Ele sendo quem ele é, ele já tinha características possessivas, mas nos outros aspectos da vida, ele era uma pessoa ok. E eu queria ter visto isso aqui, não foi isso que foi apresentado. O meu segundo problema foi a comparação excessiva que ela faz entre o Reese e o Tamlin. Mais especificamente para mostrar o quão melhor que o Tamlin e o Reese é. E eu não senti necessidade nenhuma disso porque já tava meio que todo mundo shippando a Farrah com o Reese. E assim, várias coisas eu achei meio nada a ver, assim, que ela começa a comparar, que nem ela fala, ela compara que o Tamlin nunca ajudou quando ela tava, porque ela tá lidando com estresse pós-traumático nesse livro, e ele nunca ajudou, ela acordava vomitando, ele continuava dormindo. Tá, mas ele também tava passando por alguma coisa aqui, né? Ela falava que acho que ele acordava à noite, dormia no chão, às vezes virava lá o que ele tem que virar. Enfim, ele também tava lidando com algum problema e ela nunca nem fez nada. Eu nem sei o que ele passou na montanha, porque ela nunca nem perguntou, eles nunca nem conversaram. Então, né, amiga, para de ser hipócrita, sabe? Isso aí, não. E outra coisa também que eu achei meio nada a ver foi esse negócio dela se tornar a Lady soberana lá, a senhora da corte, porque ele comenta, o Tamlin comenta que nunca existiu uma senhora, né, soberana aí. Não que que ela nunca poderia ser ali. E aí, o que foi aquilo também, o que aconteceu no final do livro, que eles vão meio no estúdio de tatuagem, aí ela se transforma lá, vão no cartório, e agora pronto, ela é a lady do lugar. Ele não sabia então onde que era o estúdio de tatuagem, não sabia o endereço, né? Não senti necessidade disso. Quando você casa com um presidente, você não vira presidente também, é só meio que um trabalho, sabe? Um título ali. Ficou só ali, sabe, pra mostrar, olha só, o Tamlin não queria que ela fosse mesmo no nível dele, não queria que os dois fossem meio, tipo, iguais, assim. Achei forçado. Outra coisa problemática que também pra mim foi a história em si. Eu senti que tudo que aconteceu aqui foi meio que uma distração pra história principal, entre o romance do Reese com a Farrah, porque nada muito relevante aconteceu aqui, tudo que acontece, inclusive, nada fez sentido, que nem aquela... Quando eles vão na Corte dos Pesadelos, que eles têm que pegar aquela órbita, o Ezreal, tem que pegar que tá... Eu acho que é o pai da Morgan, que é meio que um funcionário do Reese.
E eles, pra distraírem esse cara, eles começam a se pegar no trono. Gente, o Rhys é o rei do lugar. Se ele quiser pegar esse negócio, ele vai e pega, sabe? E não tem necessidade de ficar distraindo o cara. Foi só pra ter uma outra cena de pegação. Gente, se pega em outro lugar, não tem por que inventar tudo isso, sabe? Esse plano todo. Assim como aquele plano também de encontrar as rainhas humanas na casa da Feyre. Por que na casa da Feyre? Pra mim ficou meio só pra reintroduzir as irmãs dela na história, pra ter uma tensão sexual ali entre a Nesta e o Cassian. Não teve necessidade, assim. Eu senti que ninguém se importava com o que o rei tava fazendo, o que ele ia fazer. A Feyre mesmo parecia super perdida. Muitas vezes ela nem sabia o que estava acontecendo. Ela só pensava se o Rhys gostava dela, se aquilo que ele fez significava alguma coisa, como que ela ia lidar com o Tamlin, que ela estava se sentindo culpada porque ela deixou ele e nunca nem deu nenhuma satisfação, mandou um bilhete pra ele depois de 2 meses, né? E isso me traz ao Rhys. O Rhys é um personagem que eu gostei bastante no primeiro livro, e aqui, pra mim, o personagem foi totalmente destruído. Ele é praticamente perfeito, ele nunca fez nada, ele nunca faz nada de errado e nunca fez nada de errado. Não esqueça que o personagem tem mais de 500 anos. Como que ele nunca fez nada de errado? Tudo assim que a gente achava, que ele era meio escroto, ele era meio do mal ali, sempre teve uma explicação. Tudo tem uma explicação aqui. Ele é praticamente perfeito, assim, não tem nenhum defeito. Não gosto desse tipo de personagem, não era esse personagem que eu queria ver. Assim, não gostei. Eu acho que ela construiu um personagem tão interessante no primeiro livro, e aqui ela totalmente destruiu o personagem, não tem mais nada. E pra que ele fingia que ele era mal, assim, eu nunca... Por que ele fazia isso? Que ele queria que as pessoas respeitassem ele ou tivessem medo. Tá, mas ele já é o ser mais poderoso do continente. As pessoas já iam meio ter medo, já iam respeitar o cara, não tem porquê, assim. E eu achei muito bizarro quando ele tá falando com a Feyre, ele meio que reclama, assim, porque o Tamlin era o príncipe dourado e ele é o senhor das trevas, reclamando disso. Tipo, gato, não era isso que você queria? Você montou toda essa reputação e agora você tá reclamando, sabe? Ai... E a Corte da Noite em si, pra mim, também foi uma decepção. Eu queria muito ver, quando terminou o primeiro livro, era o que eu mais queria ver. Eu queria ver como que ia ser com Rhys e como que ia ser na Corte da Noite. E foi muita decepção. O que era aquela cidade? Parecia uma cidade comum, humana ali, parecia uma Paris, sabe? Restaurante, indo pra balada, eles indo pra balada, gente fada tomando café, sabe? Ai, eu esperava um lugar tão mágico, eu até achava que fosse noite todos os dias, o dia inteiro fosse noite. Eu acho que teve só uma cena que eu achei legal, das estrelas cadentes e meio caindo um glitter ali, aquilo eu achei legal, mas eu queria que fosse assim o tempo todo, sabe? Porque quando a gente tava na Corte da Primavera, eu achei bem atmosférico, aquelas festas na floresta, achei bem ali, aquele meio clichêzinho de fada, meio case-elfo ali, Valfenda. E na Corte da Noite foi uma cidade comum, assim, eu me senti meio que lendo um romance contemporâneo. Perdeu a magia ali pra mim. E já que tô falando da Corte da Noite, tem que falar dos personagens secundários que foram apresentados aqui. Eu gostei, achei ok, eu gostei das 2 personagens femininas. O Cassian foi meio só pra fazer uma piada aqui, outra ali, dar um humorzinho pra história. O Ezreal, eu não sei muito, era aquele personagem misterioso que fica no canto na parede, tá? Não diz muita coisa. O Lucien, que era o meu personagem favorito do primeiro livro, aqui ele tá totalmente outra pessoa, né? Ele só abaixa a cabeça, virou um capacho. O cara que, né, perdeu o olho no primeiro livro, né? Diz a história que ele perdeu o olho justamente porque ele mandou a rainha lá se ferrar. Aqui ele não fala nada, ele não responde. E pra destruir ainda mais a história do personagem, ainda rola aquele Tinder mágico dele com a Elaine, a irmã da Feyre, que, né, até falarem que ela tava noiva do cara da vila dela, eu achei que ela tivesse 12 anos. Boba e, né... Ai, gente, pelo amor de Deus, não tinha uma melhorzinha, não? Uma personagem mais interessante pra juntar com o cara. E a Nesta com o Cassian também, ali... tô ok, não sei muito ainda não foi muito desenvolvido, mas, assim... Pra que transformarem as duas também? Elas... Não precisava, gente, não precisa, todo mundo só tem que ser férico aqui, né? Foi só meio que pra formar mais casais, né? Junta com o Lucien. O Cassian ainda é solteiro, transforma a outra também. Fora que todos os planos que eles bolam são
idiotas, assim, ou desnecessários, mas o Oscar com certeza vai para aquele plano final, que é justamente ir lá no castelo do rei, destruir o caldeirão, aquilo que eles têm que destruir, e esperar que o cara não perceba. Gente, sério, eu não tava acreditando que aquilo era o plano. Eles têm, tipo, 500 anos, são os melhores guerreiros do mundo aqui. Eles bolam um plano desse. E aí, obviamente, que era, né, a pegadinha do rei. Eles foram pegos. E o rei, o que ele faz no fim? Ele simplesmente deixa todo mundo ir embora. Como assim? Como? Tava todo mundo ali, inclusive o Rhys, que é o mais poderoso do lugar. Gente, mata isso, foi só pra, né, ter o terceiro livro ali. Ai, não, assim, não dá. Foi uma decepção atrás da outra. Ai, e o que foi aquela também revelação que o Tamlin fez o acordo com o rei pra ter a Fera de volta. E o acordo foi que aí o rei ia poder meio que fazer uma base na Corte da Primavera. Ele abriu as fronteiras para um rei maligno. Não. Se você pega o primeiro livro, né, tem aquela história, acho que a Alice começa a contar a história pra Fera, e ele sempre foi muito protetor da corte dele. Como que ele vai agora e abre as fronteiras do negócio? Ai, gente, não fez sentido, assim, não fez sentido. Foi só pra ter uma coisa, olha, como Tamlin é Satamlin, né, o Satanás mesmo. Pra mim foi uma decepção, assim, muito grande esse livro. Eu queria ter gostado. Eu comecei a série justamente porque as pessoas falavam muito bem desse livro. Como eu não odiei o outro, vou gostar desse daqui também. E não foi isso. Ai, sério, eu tô muito decepcionada. Não é a minha primeira experiência ruim com essa autora, né? O Trono de Vidro, eu abandonei a série porque também ela fez mais ou menos a mesma coisa. E eu não tô gostando. Tem personagens que eu ainda me importo, assim, um pouquinho, mas já tô perdendo um pouco o interesse também. Eu tenho o terceiro livro, que eu comprei quando eu tava lendo isso daqui. E acho que eu não vou continuar, porque eu já sei o que acontece e eu perdi o interesse, assim, na história em si. Eu acho que já não tenho mais paciência. Mas então é isso, espero que tenham gostado. Eu sei que tem muita gente que gosta dessa série. Não é nada pessoal, infelizmente eu tive uma experiência ruim, que se você gostou, que bom, mas infelizmente não foi pra mim. Então é isso, até o próximo vídeo.